TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates, programa que tem o propósito, durante a próxima hora, durante uma hora, trazer informações, trazer situações que envolvam a região dos vales, especialmente o Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo. Na noite de hoje vamos falar sobre a atuação do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT. E para tanto temos a presença de José Sense, como também de Cíntia Agostini. A Cíntia é secretária executiva do CODEVAT e o José Sense é vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que faz parte na formatação deste cenário. Começamos com o José Sense, vice-presidente do CODEVAT, nos explicando o papel do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Boa noite, Sense. Boa noite, Paulo. Bem, o Conselho o próprio nome diz Conselho de Desenvolvimento. E o nosso CODEVAT, nosso Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, tem dado exemplo de trabalho nesta área. Na realidade, nós fizemos aqui um trabalho de unir as entidades para que nós possamos realmente fazer do Vale o Vale que nós todos sonhamos. Quantos municípios estão envolvidos? A Cíntia tem esses dados técnicos mais detalhados e eu gostaria que a Cíntia pudesse nos ajudar nesse sentido, Paulo. Bom, boa noite aos nossos telespectadores da TV Univates. Paulo, o que acontece hoje? São 28 conselhos no estado. Lá no nosso nascedouro eram 9 e à medida que as regiões vão criando suas identidades, hoje são 28. E nós somos o conselho com o maior número de municípios, 36. Então o Vale do Taquari hoje é o CORED, então o Conselho Regional de Desenvolvimento, com 36 municípios, em número de municípios o maior deles, e que atua, né, nas diferentes instâncias, como o Sense dizia, articulando a nossa região e a nossa com as outras regiões, pensando o desenvolvimento regional. Como é que tem sido a participação dos prefeitos dos municípios? De forma atuante? Sim, sabes que a gente ficou muito feliz com o resultado da nossa última assembleia, porque quando a gente pensa o Conselho, Paulo, o Conselho, quem é membro estatutário? São os prefeitos, mas também são os presidentes das câmaras de vereadores, são os presidentes dos conselhos municipais e são os representantes das entidades civis organizadas. Então, todas as entidades organizadas na região podem participar e são membros estatutários do Conselho. E no último chamamento que a gente fez para a Assembleia, né, Sense, foi muito positivo porque vieram, eles estão vindo, porque todos nós estamos nos dando conta de que é de forma articulada e conjunta que a gente chega a melhores resultados, seja para as nossas micro-regiões, seja para o meu município e seja para o Vale do Taquari como um todo. Alguns municípios menores, através dos seus representantes, gostariam de ver algumas situações já resolvidas. Reclamam que o CODEVAT tem sido um órgão de relação entre o governo do estado ou a região e o governo do estado, mas na prática muitas coisas ainda estão pendentes. Confere isso? Vamos lá, né? Algumas coisas avançam, outras nem tanto, né? Eu acho que eu tenho ótimos exemplos de avanços e também tem alguns que realmente a gente fica na dependência. Porque como conselho, tu articula, tu delibera, tu toma ações, mas nem sempre essas coisas dependem da dinâmica que a gente gostaria de ter, né? Vamos lá, Paulo. Bons exemplos. A discussão que se iniciou do ensino técnico federal há 2 anos atrás, dentro do Conselho. A escola técnica veio para cá, a discussão começou dentro do Conselho. Se nós falarmos em mais tempo, porque o tempo é outra coisa, né? Leva às vezes mais tempo para amadurecer. O que hoje é o projeto do Corredor Ecológico, que o Ministério Público encabeça e trabalha, iniciou nos anos 2000 numa discussão dentro do Conselho. O que hoje é a estrutura que a Turvales assumiu com a Central de Turismo, iniciou no final da década de 90 numa discussão dentro do Conselho, numa comissão setorial do CODEVAT, que era liderada pelo Conselho. Então tem bons exemplos disso, só que claro, quando a gente imagina a dinâmica e o anseio das nossas comunidades, às vezes 5 anos, 10 anos, uma maturação maior, não é algo simples, né? Não é algo... é difícil se pensar quando eu penso na minha gestão de 4 anos no município.
E outras coisas que, claro, a gente gostaria muito, por exemplo, de ter todos os nossos acessos asfálticos feitos. Todos nós, todas as nossas entidades o tempo todo se articulando, pressionando para que isso aconteça. Mas nós temos casos, né, 20 anos esperando, 30 anos esperando. Então, assim, claro que teria muito mais por fazer, né? Acho que tem bons exemplos, como eu disse, mas sim, com certeza. E quando a gente fala, por exemplo, da consulta popular, que é um tema que depois a gente pode aprofundar um pouco mais ainda, né? Mais ainda por quê? Porque a pessoa vota, ela está, né, se dispondo a dizer o que ela quer para o Vale do Taquari, os projetos que ela quer que vejam atendidos, e a gente como estrutura, tanto na relação com o Estado, que é o executor, e nós como Conselho, como articulador disso, não estamos conseguindo dar conta dessas demandas regionais, porque a gente não está sendo efetivo, né? Não está sendo efetivo. E esse especificamente, depois a gente pode falar um pouco mais, nós estamos nos tornando... Estamos sendo mais enfáticos agora e ficando um pouco mais duro na relação com o Estado, porque... Vamos lá, né? Vamos pagar o que a gente precisa, o que a gente está devendo para a comunidade, as dívidas que nós assumimos com a população que votou para conseguir dar continuidade para esse processo de participação. São muitas demandas atrasadas na consulta popular? Sim, Paulo. Só no Vale do Taquari, quase 14 milhões de reais. Nós temos coisas ainda pendentes de 2004, 2005. E aí fica complicado, né? Fica complicado, porque até mesmo os prefeitos não querem se sujeitar aí de novo para uma liderança, para fazer as pessoas participarem efetivamente desse processo, se na realidade o resultado é praticamente nenhum. Nós tivemos um pico, né, Cíntia, muito bom de participação popular lá em 2009. Foi quando, em anos anteriores, Paulo, o governo efetivamente pagou, efetivamente fez os pagamentos que estavam para serem feitos. Então, o resultado dessa participação popular ela é diretamente envolvida com o que foi pago pelo governo do Estado. E o governo do Estado não tem feito essa parte de jeito nenhum. Nós ficamos nos comprometendo a nós mesmos, porque, poxa, nós fizemos esse trabalho e acabamos depois deixando a população esperando por 3, 4, 5, 6 anos, como é caso de alguns recursos que estão atrasados. Para ter uma ideia, Paulo, até 2007, 2008, nós tínhamos, como o Sense dizia, 7, 8 mil eleitores no Vale do Taquari, votando. Houve toda uma discussão a nível de Estado, se reduziu o valor da consulta e aí se pagou muito do que se devia. Agrada bastante, né? Os últimos 3 anos foi de 165 milhões para o estado inteiro. Naquele momento foi para 40 milhões. Mas então tá, reduzimos, mas vamos pagar o que a gente está devendo. Aqui no Vale do Taquari, os nossos eleitores passaram a 50 mil. Nós fizemos um trabalho todo de articulação, de divulgação, etc e tal. Nós passamos a 50 mil eleitores. Nos mantivemos nos 50 mil e isso foi decaindo de novo. No último ano foi para 34, 35 mil eleitores. Por quê? Porque os 2 últimos anos foram os 2 últimos anos que a gente menos pagou. Se nós fizer conta em número, em volume de consulta, esses 14 milhões dá 2 consultas e meio, porque a gente recebeu nos últimos anos quase 6 milhões, 5.900 destinados para o Vale. E aí a gente tem projetos, do passivo a maioria é na área da educação, das nossas escolas. Mas tem projetos na área da Secretaria do Desenvolvimento Rural, da Ciência e Tecnologia, segurança. Segurança é o que a gente melhor tem atendido. Mas saúde é a nossa maior dívida. Nós estamos devendo para a sociedade. E olha que a gente está falando, Paulo, de 0,3% do orçamento do Estado, o total. Então, o que os Conselhos Unidos estão fazendo agora, nesse momento? Nós só iniciamos o processo desse ano de 2013 se a gente tiver o comprometimento de pagamento de uma parte dessa dívida. Nós estamos pedindo 285 milhões. Tá? E ainda estamos negociando com o Estado, mas essa definição está acontecendo por agora. Tá? Por quê? Porque para nós, de novo, chamar os nossos prefeitos, chamar a nossa comunidade, fazer todo esse processo de articulação, nós temos que dar respostas mais efetivas, que nós não estamos conseguindo nesse momento. Então, os conselhos tomaram uma posição e disseram assim, nós vamos de novo para o processo, mas nós temos que ter o comprometimento, a garantia e o pagamento de parte dessas dívidas para a gente estar de novo indo pedir voto para a comunidade. Existe a possibilidade da consulta em 2013 não acontecer?
Paulo, ela acontece. Ela só não acontece liderada ou encabeçada pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Existe esta a possibilidade que existe é essa, né? De que a gente não seja os executores ou os interlocutores primeiros do processo, né? Até porque hoje tem uma relação um pouco diferente dos outros momentos, que nos outros momentos eram só os conselhos que faziam. Hoje tu tem as estruturas da CEPLAG nas regiões, que são os nossos coordenadores regionais, e os conselhos trabalhando juntos. Então, o que acontece? Existe a possibilidade de acontecer liderado pelas estruturas da própria secretaria, nas coordenações regionais, e os conselhos não sendo os parceiros que se gostaria de ter, né? Não como executores, né? Talvez sim como demandadores de projeto e tal, mas hoje como executores está condicionado assim a gente conseguir dar conta de pagar a nossa conta com a sociedade. Entre as demandas que estão atrasadas há quase 10 anos, quais são as principais? Passivo é basicamente educação. Reforma de escola, telhado, muro, elétrica nas escolas, ampliação de sala, todos os tipos de demanda possíveis se a gente pensar. Educação, basicamente a dívida, né, dos anos anteriores são de educação. Depois a gente vem daí para a área da saúde, alguma coisa na segurança e basicamente daí projetos na área de Secretaria do Desenvolvimento Rural, né? As nossas agroindústrias que a gente não teve liberado ainda, a central de logística, a gente tem projeto agora na irrigação, no leite, tudo isso nós temos pendente ainda. Isso é importante, Paulo. É complicado, como é que vai fazer uma participação popular para a reforma de um colégio? Até que vem o recurso, aquele colégio já está destruído, aquela sala não vai mais poder ter condições de dar aula. Então esse processo não pode ser dessa forma. O recurso para a reforma de uma sala de aula ou de um colégio não pode vir para a participação popular. Isso tem que ser recurso do governo, do Tesouro, do governo do Estado e acabou. Não pode ser dessa forma. Eu acho que até se for construir um colégio, se for fazer uma obra maior com planejamento a longo prazo, tudo bem. Agora uma reforma, se pega fogo como pegou fogo num colégio em Taquari, nós não podemos esperar o orçamento participativo para fazer essa melhoria, né? O intervalo apenas, depois nós voltamos para complementar esse assunto e também para verificar quais são as principais bandeiras do Aravante. Tem bandeiras maiores, a BR-386, duplicação entre Lajeado e Tiúba, a duplicação da RS-130, parte da 453, da 129 também, dentre outras, mas fica para depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates de volta e hoje tratando sobre o CODEVAT, as demandas principais da região e o envolvimento do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. As presenças de José Sense, ex-prefeito de Fazenda Vila Nova, vice-presidente do Conselho, e da Cíntia Agostini, que é secretária executiva do CODEVAT. No intervalo passado ficou pendente ainda essa questão envolvendo prioridades de um governo qualquer, governo de município, governo estadual ou federal, saúde, educação, a própria questão envolvendo a segurança deveriam ser prioridades orçamentárias. No entanto, estão sendo incluídas na consulta popular? Na verdade, sempre o foram, né, Paulo? Essa é uma das maiores discussões dentro dos próprios conselhos. Recursos que seriam teoricamente constitucionais na educação, na saúde e na segurança, basicamente, a gente passa hoje por um processo de votação e isso daí no final é incluído no orçamento. No último ano a gente conseguiu, por quê? Porque toda a educação foi pensada pela nossa coordenadoria regional, pelo plano de obras que está proposto e que algumas coisas foram feitas, outras estão pendentes ainda, de que então vamos retirar esse item e a gente continua, foram citados só equipamentos. Mas, por exemplo, segurança, maior parte de todas as viaturas que a gente tem hoje, da Polícia Civil, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros hoje, vieram via participação popular. Bom, qual é o nosso questionamento? É sabido de que os nossos policiais precisam de recursos, precisam de um kit, precisam da viatura para poder trabalhar. Então, o que a gente fala, né? O que a gente pensa? A população deveria estar votando em projetos que pensem o desenvolvimento regional e não valores para recursos que são recursos constitucionais ou que é o ferramental de trabalho destes, né?
Saúde talvez seja um pouco diferenciado, porque parte dos projetos está atendendo os hospitais, que necessariamente não é a mesma lógica, mas também entraria nessas condições. No entanto, a gente tem conseguido recursos para a região, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, toda essa última década, só do que veio da consulta popular. Então a gente sabe da dificuldade de a gente conseguir alocar recursos para as regiões. E a gente acaba se utilizando da consulta para isso. O que nós deveríamos, né, estar fazendo, vamos trabalhar um projeto, como a gente trabalhou alguns e que estão aí, né, de um sistema de alerta de enchentes, que agora está sendo desenvolvido aqui na Univates, de um projeto que atenda as nossas agroindústrias, que ele está todo encaminhado, está faltando agora só a liberação do recurso, tem 85, eu acho, agroindústrias na região que vão ser atendidas. Um projeto que pense em irrigação, que pense a cadeia leiteira. É isso que nós temos que estar decidindo a população, quer irrigação ou quer leite? Ela quer um projeto para as agroindústrias? Ela quer um projeto que vai avaliar o solo ao longo do rio Taquari, ou que vai fazer um sistema de alerta de enchentes, que pensem a nossa região e não demandas que, teoricamente, a escola que está ali, que precisa da reforma, precisa ter 3 salas de aula, precisa ter 3 salas de aula para poder dar conta do que é fundamentalmente o papel do município, do estado, do governo. Essa situação toda de dificuldades no atendimento é uma questão financeira, de encaixe financeiro, ou é uma questão política partidária? Atualmente é de encaixe financeiro. A gente teve na última discussão agora, junto com o governo do estado, quando a gente está, agora que nós estamos trabalhando nisso tudo, para tentar dar conta, e a dificuldade é uma dificuldade financeira, né? De conseguir, vamos lá, né? Historicamente a gente não tem o atendimento integral das demandas, né? E aí vem sim, das várias dificuldades que a gente tem, da dificuldade de um plano de governo que é incompatível com o que foi votado pela população. Tem um pouco disso? Tem, como todos tiveram, mas hoje sim nós não temos recursos, ou temos muita dificuldade de recursos para conseguir dar conta, né, de pagar as demandas da consulta popular. Tanto que a proposição do Estado é pagar primeiro educação, saúde e segurança, que são os constitucionais, que isso eles têm mais recursos no orçamento. O resto, e isso é uma preocupação que nós temos, são dinheiros de financiamentos. E vamos lá, né? A gente está emprestando recursos para poder dar conta de pagar aquilo que está aqui como demanda. Alguns gargalos em termos de obras e demandas da região. O asfaltamento dos acessos asfálticos, a duplicação de algumas rodovias estaduais e da BR-386, o asfaltamento, a continuidade de algumas rodovias estaduais, como é a situação entre Roca e Colinas, por exemplo, ou entre Estrela e Bom Retiro do Sul, dentre outros pontos de necessidade de asfaltamento, a ligação de Arroio do Meio com o Capitão. Como é que o Codevate tem tratado estas bandeiras da região? Bem, isso o Codevate já há muito tempo vem tratando e tem uma comissão que trabalha com essa problemática da região, como tem no estado todo, né, Paulo? O envolvimento com os acessos asfálticos. E, historicamente, vem se prolongando essa conversa, ou seja, nós aqui até agora, deu quanto? 5 municípios que nós conseguimos fazer as ligações, ótimo, já com o projeto do governo anterior, e agora esse governo fez e concluiu essas obras. Mas realmente não andam, e cai sempre no mesmo problema, né, Paulo? A questão financeira. E esses projetos, Paulo, não entram na consulta popular. Nós já tiramos da consulta popular para ver se nós conseguimos trazer isso como recursos extras. E assim mesmo tem sido muito complicado. O Codevate, como os Coredes já decidiram em assembleia, nós decidimos na assembleia anterior agora, a ter essa posição até para forçar o governo a tomar uma atitude, né? Não adianta colocar lá 150 milhões e não pagar. Então que diminua esse valor, mas que efetivamente repasse esses recursos. A questão dos acessos asfálticos vai continuar o mesmo problema, é recurso que vai ter que ser do BIRD, do Banco Mundial, você sabe disso, o recurso do governo do estado não vai ser feito, essas obras, elas estão sendo tocadas muito vagarosamente, exatamente para poder dar uma satisfação àquelas pessoas e também não perder o trabalho que já foi iniciado em muitas dessas obras, não só na região, mas como o estado todo, né?
Inclusive, Paulo, a gente está chamando agora, nesses próximos dias, a nossa Comissão de Infraestrutura, na verdade, já chamou, já tem a reunião marcada, que fica, inclusive, nessa semana, vamos voltar a trabalhar dos diversos temas. E aí, quando a gente pensa em logística, né, pensar os nossos acessos asfálticos, né, de novo, ver como é que a gente pode conduzir, em que condições, e aí as duplicações, RS, etc e tal, mas também, né, ferrovia, hidrovia, como é que a gente dá conta de pensar esse contexto? E temas mais prementes, né? Como é que a gente pensa a questão dos pedágios, que a gente já muito vem discutindo e que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas vamos lá, né? Tanto o Conselho como as outras entidades, qual é o nosso papel e até onde a gente consegue ir, né? A gente consegue se articular para demandar, em alguns casos da RS, os municípios estão se cotizando para pagar o estudo, né? Dizendo assim, eu inclusive estou fazendo isso, para quê? Para poder, né, conseguir chegar no Estado, chegar onde a gente precisa chegar e dizer assim, agora nós temos que executar. Só que os tempos das nossas necessidades, da nossa sociedade, são outros nas condições que a gente está conseguindo atender. Para mim, claramente, Paulo, o que nos falta, e isso não é demérito dos nossos municípios, da nossa região, do nosso estado, mas eu acho que é uma lógica do Brasil como um todo, nós não estamos conseguindo nos planejar. Nós não fizemos planejamento. Nós não estamos nos pensando a médio e longo prazo, né? E aí, quando chega que não consegue mais circular numa RS, que é o caso da nossa RS aqui, né? Daí agora nós temos que resolver isso e aí a gente leva tempo, aí é uma obra de não sei quantos milhões, aí os municípios então vão pagar pelo menos o projeto porque nem para isso tem dinheiro. E a situação do nosso estado hoje, ela está uma situação bastante complicada, os recursos... Inclusive isso, depois de muito a gente, né, pressionar, a gente tem ouvido, né, tá pior do que se imaginava. Além das rodovias, tem hidrovias e ferrovias como bandeiras da região. Depois do intervalo. Muito obrigado pela sua companhia. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, abordando as lutas do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari do Codevate, as bandeiras da região, a intermediação que esse importante órgão tem feito representando os contribuintes do Vale do Taquari. São 38 municípios, 36 municípios abrigados no Conselho de Desenvolvimento do Codevate. As presenças de José Sense, vice-presidente, e da Cíntia Agostini, que é a secretária executiva do Conselho. Ficamos com a questão da BR-386, duplicação, obras que estão em andamento, em fase de conclusão, algumas situações de retoque, mas também um projeto mais amplo envolvendo a possibilidade de estender de Lajeado até Tiúga essa duplicação. Na realidade começou a história, Paulo, de Lajeado a Tiúga, né? Mas hoje ela já vai a Iraí. Hoje o projeto, na realidade, está proposto como Lajeado e Iraí. Até quase a fronteira. Até o fim da BR-386, na realidade, em fronteira com o Estado. Mas vamos falar um pouco da nossa Tabaí Estrela, que tem nos dado muito problema, muita dor de cabeça, mas tem nos dado muita satisfação, né? Acho que é importante que se valorize também, Paulo, uma obra federal que, queira ou não queira, pode até atrasar, e acho que até vai atrasar alguns meses. Mas, como obra federal, é uma das poucas obras que praticamente no prazo estipulado vai ficar praticamente liquidada. Ela vai demorar mais 3, 4, 5 meses do prazo que inicialmente era. Mas com todo o problema que nós tivemos, dos indígenas e outros problemas que tivemos, assim mesmo nós conseguimos fazer com que essa obra andasse num prazo quase recorde a nível de obras federais. Então, está aí, agora a aldeia vai ser imediatamente construída, o processo licitatório já está posto, o compromisso da FUNAI é de que quando saísse o processo licitatório, eles liberariam os outros 5 quilômetros, e nós estamos esperando para que aconteça talvez até o final do mês, o início do mês que vem, que a FUNAI então libere realmente, efetivamente, esses 5 quilômetros. Tínhamos alguns probleminhas ainda com o IFAM de liberação de jazidas, isso está tudo resolvido, não tem mais nenhuma pendência.
temos alguns probleminhas de empresas concessionárias de energia que não removeram ainda as redes de energia e tal, também já está indo para os finalmente. Então, realmente, hoje nós estamos com o projeto, praticamente ele, em condições. E quando liberarmos esses 5 quilômetros, tenho absoluta convicção de que as empresas vão fazer um esforço, e o próprio DENIT quer fazer um esforço concentrado para que essa obra realmente possa ser entregue em março, abril do ano que vem. Vai mais um ano Não, o projeto era para ser entregue inicialmente em novembro, dezembro desse ano. Esse era o encerramento do prazo, os 3 anos. Encerrariam esse final de ano. E eu acho que vai mais 3, 4 meses do ano que vem. E a sequência dela? Perfeito. Isso hoje nós temos lá em Brasília, porque quando se trata de um projeto dessa envergadura, que é a duplicação de Lajeado a Iraí, as coisas são maiores, né, Paulo? O envolvimento, por exemplo, aqui nós temos um CORED envolvido, uma associação de prefeitos envolvido, é uma região só que estava envolvido nesse processo. Queira ou não queira, vai beneficiar as outras regiões, mas quem realmente lutou por esse projeto foi o Vale do Taquari. E vou te dizer mais, Paulo, hoje nós somos um modelo de trabalho, de desenvolvimento desta obra para o DENIT. O DENIT hoje cita a nossa obra da 386 e leva lá para 116, lá em Pelotas a Porto Alegre, o modelo nosso. Ou seja, nós fomos convidados, inclusive, para palestrar lá para prefeitos e empresários como é que nós tratamos a duplicação da 386. Ou seja, para o DENIT nós fomos um modelo de como se faz bem um trabalho. Na realidade, isso se deve ao trabalho do CORED, o trabalho da ANVAT, o trabalho da SIC, o envolvimento de toda essa comunidade. Nós demos um exemplo de envolvimento a partir daquele momento em que nós conseguimos entrar nas prioridades regionais da própria Zero Hora, por exemplo, que hoje nós somos um projeto prioritário da RBS. Então, Paulo, essas coisas são mostradas como positivas. E a gente tem falado muito que a BR tem nos trazido tanto problema, mas eu acho que nós temos muitos pontos positivos e devemos explorar eles. A Iraí, são 10 COREDs, são 11 associações de prefeitos, todos os deputados estão nos apoiando. Então esse trabalho já começa a criar um outro tipo de envolvimento político, porque nada se faz se não tiver um envolvimento político. E nós só conseguimos duplicar esse trajeto quando houver efetivamente um envolvimento político e dos políticos. Porque nesses assuntos quem tem que tratar são os políticos, certo? E ali é unânime. Os deputados federais conseguiram e colocaram no plurianual, que isso é fundamental. A bancada gaúcha tem lá 5 projetos que eles escolhem como prioritários para colocar no plurianual. O plurianual é que para os próximos 4 anos, para quem talvez não tenha conhecimento. E esses 5 projetos passam a ser prioridade da bancada. E um desses é a 386. Eles têm lá 30 projetos que eles entram com emendas a nível de Estado. Mas esses sempre serão prioritários, esses 5. E entre esses 5 está a 386. Já tem lá alocado recurso para nós começarmos, então, o projeto, né, que é a grande... Poxa, no Brasil hoje, esses projetos, Paulo, deveriam estar prontos. E é isso que a Cíntia falou, falta planejamento, poxa. Uma BR como a nossa, ela devia já estar pronto esse projeto para, poxa, tem condições de nós fazermos essa obra daqui a 2 anos? O projeto está aqui. Sabemos o que nós vamos precisar investir, mas não, agora vamos começar do zero um projeto que vai levar certamente 1 ano para ser concluído. Né? Mas temos a força da bancada e temos, né, Paulo, opções ainda que nós não podemos deixar de discutir, que vai ter que a sociedade discutir, e aí a imprensa, a comunidade vai ter que se posicionar, é as questões até mesmo de uma proposta que a concessionária fez para a União, propondo uma alteração do contrato, uma ampliação do contrato e continuando com os pedágios, com um novo formato, uma nova situação, e isso que nós vamos ter que discutir, propondo obras de duplicação, inclusive, que nós precisamos discutir. Eu fico muito preocupado, Paulo, com a duplicação da 386, e nós precisamos nos preocupar,
E o projeto tem que ser feito para que nós possamos, ou via dinheiro federal, ou via dinheiro de parcerias públicas. Eu fico muito preocupado quando eu leio o jornal hoje e vejo lá que a nossa presidenta está comprometida com o Rio Grande do Sul com quase 7 bilhões de reais de obras. Se esses compromissos já assumidos vão levar quanto tempo para ela poder assumir um compromisso novo, que seria a 386? A questão da Ferrovia Norte e Sul. Bem, Paulo, a preocupação da região era muito grande, porque surgiu algumas histórias, eu venho acompanhando isso já há mais tempo, nós todos e muita gente, isso que é bacana, a região é bacana por isso, o Ciência faz, a Cíntia tá, mas tem um monte de gente envolvida e ninguém quer levar mérito da questão. Nós temos acompanhado isso e esse trajeto que foi nos apresentado na audiência pública agora, segunda-feira, por sinal, muito prestigiada pelos deputados federais, estaduais, preocupados porque realmente nós estávamos ficando quase de fora. Santa Catarina já tinha feito audiências públicas onde realmente foram definidas coisas importantíssimas, o Paraná da mesma forma, e nós estávamos meio alheios ainda a essa situação. Mas a região, conforme já previa no projeto original, está muito beneficiada. O trajeto tem 2 troncos, um que seria por Caxias, né, Paulo? Passa por Vacaria, proximidade de Caxias, e que vai culminar aqui com o nosso vale, chega aqui na nossa região. E outro que seria através de Erechim, passando então por Cruz Alta, e também viria para a nossa região. E aqui dessa nossa região, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, sairia um tronco, então, em definitivo, para Rio Grande. Isso... O projeto original está nesse sentido e nesse sentido vai ser feito o estudo de viabilidade. E aí, Paulo, e eu vinha conversando com a Cíntia e nós precisamos começar a trabalhar esse assunto, a nossa região está muito atrasada em termos de levantamento econômico, social. Nós vamos propor, o Codevate, como é responsável pelo desenvolvimento também, nós vamos propor, dessa comissão de infraestrutura, um trabalho, Paulo, para levantar na realidade quem somos economicamente. Nós soubemos que produzimos X tonelada de frangos, que produzimos X tonelada de balas e caramelos, mas nós não soubemos como é que nós transportamos essas nossas mercadorias. Nós exportamos frango, exportamos caramelos, mas de que forma nós estamos exportando? Como é que chega a matéria-prima, o açúcar, a glucose, para produzirmos esses caramelos? Como é que chega o milho para produzir esse frango? Então nós precisamos fazer esse levantamento, Paulo, para sabermos efetivamente, não para a ferrovia somente, mas quando tu fala em duplicação da 130, quando tu fala em duplicação da 386, quando tu fala no Porto de Estrela, tão importante, que precisa ser melhor explorado, tu precisa saber o que realmente tu recebe de fora das regiões e o que tu manda para fora da nossa região, que possa ser transportado via ferroviária, via fluvial ou via rodoviária. E que também, Paulo, nós possamos servir efetivamente de base, por exemplo, Santa Cruz exporta quantas milhões de toneladas de fumo? De que forma esse fumo está sendo transportado para Rio Grande? Será que não teria uma forma? Esses dados nós precisamos ter aqui do Vale do Taquari para que nós possamos aí efetivamente chegar num governo do estado, num governo federal e dizer, olha, eu preciso da duplicação da 130, da 129, efetivamente preciso, porque eu tenho esses problemas, esses gargalos. Nós já sugerimos isso, inclusive, nos orçamentos participativos de anos anteriores, mas não passou, porque, logicamente, a população prefere votar na saúde. Mas é um estudo que precisa ser feito. E quem vai patrocinar isso? Nós vamos ver, arrumar um patrocínio para isso. A própria Associação dos Municípios, a ANVAT, é interesse total da ANVAT, vamos propor isso para a ANVAT. A própria SIC regional, que também efetivamente tem participado e deve participar efetivamente, talvez até financeiramente, para podermos fazer com que esse projeto saia e que ele possa nos dar argumento para poder discutir, né, Paulo? Hidrovia no Mercosul.
é outra coisa maravilhosa. Nós estamos hoje, Rio Grande totalmente, não tem mais como fazer investimento. Hoje agora a Charqueada já está aí com todas as condições pronto para fazer ali um polo naval. Por que não Taquari? Talvez São Jerônimo já esteja na nossa frente de novo, mas Taquari está no ponto, está na hora, é o local, e é aqui, faz parte do nosso vale. Ele precisa participar efetivamente nesse desenvolvimento. As empresas precisam se instalar ao longo do rio para poder levar esses equipamentos até o porto de Rio Grande, e Taquari faz parte. Nós precisamos trabalhar nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Logicamente que o transporte de matéria-prima e de mercadoria a partir da Estrela tem que efetivamente ser feito. E hoje existe um projeto para aumentar o calado, Paulo, porque o grande problema do Porto de Estrela é o calado. Existe um projeto que as empresas privadas vão retirar o cascalho, ou seja, o governo federal, o governo estadual não precisa nem colocar recurso mais para fazer esse calado. As empresas privadas propõem de tirar esse material desde que esse material seja disponibilizado para eles para venda, para comercialização. Então, nós precisamos efetivamente fazer que as coisas facilitem, aconteçam. E isso é o nosso compromisso como Cored, como Codevate. A questão dos pedágios. A partir de dezembro, tanto nas rodovias estaduais como também na BR-386, os pedágios terminam as concessões para as empresas privadas. Mas é o assunto para depois do intervalo. Na TV Univates você está acompanhando o programa Entre Linhas e hoje trazendo para a discussão o importante papel do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o Codevate, e as bandeiras que a região tem levantado e tem pleiteado. Estão conosco José Sense, vice-presidente do Codevate, e a Cíntia Agostini, que é a secretária executiva. No bloco de encerramento, deixamos propositalmente a questão dos pedágios. O governo do estado trabalhava com a possibilidade de já ter recebido, inclusive criou uma empresa para tanto, a justiça não está permitindo, mas a partir de dezembro os pedágios voltam ao domínio do governo do estado do Rio Grande do Sul e também no caso da BR, deixando de ser administrado pelas empresas concessionárias. Como é que o Codevate está lidando com esse pacote? Vamos lá. O Codevate, na verdade, nesse tema aqui na região, nós estamos liderando as diversas entidades para se pensar nisso. Março do ano passado ainda, nós fizemos uma assembleia, nos posicionamos e entregamos um documento e conversamos tanto com o governador, como com o conselho, com aqueles que representavam, mandamos para todos os deputados, a quem interessar, né, nos posicionando sobre a questão dos pedágios naquele momento. Das mais diversas questões, né, desde que a gente dizia lá de que contrato cumpre-se contrato, de que não se renova nas condições do que se tinha, né, de que o pedágio de Marques de Souza tem que ser repensado, todos estes fatores. E de que nós, como sociedade, aceitamos hoje pagar pedágio, mas que tem que ser numa outra condição, pensando os investimentos e as necessidades da região. Resumidamente é isso, né, Paulo? O que acontece esse ano durante todas essas discussões? Houve, então, essa questão da Justiça do Estado pedindo, né, e fazendo uma leitura de que o término aconteceria agora entre março e abril, e as concessionárias, né, usando os contratos, dizendo de que não, lá dizia que quando se dava o início da operação é 15 anos a partir daí. Bom, temporariamente, a Justiça deu direito e aí nós vamos até 11 de dezembro. Como nós estamos nos posicionando, inclusive nos posicionamos na audiência que aconteceu aqui em Encantado, e antes disso também já tínhamos encaminhado isso ao governo do estado. O que para nós é o mais preponderante nisso tudo são duas questões. Nós não podemos pensar pedágio hoje só para fazer aquilo que a gente já vem fazendo, que é manutenção das nossas estradas nas condições que está. E sim, a comunidade quer participar. O que eu quero dizer com isso, né, Paulo? Hoje, o Vale do Taquari está cercado com 5 praças. Na verdade, 6, se eu considerar que Marques são 2, mas em 5 locais. Uma média de menos de 60 quilômetros nós temos pedágio na nossa região como um todo. Mas tem uma diferença, são 3 pedágios em rodovias estaduais e 2 na 386. E que vai acontecer coisas diferentes. As rodovias estaduais assumem a empresa que você falava, que é a EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, com uma proposta do governo do estado de que ela assuma,
que ela vai fazer? Ela vai fazer gestão e fiscalização das praças que ela assumir no estado todo, que são 820 quilômetros. Reduz a tarifa em torno de 30% e faz contratos via licitação para manutenções menores, para sinalização e para as manutenções maiores. Qual é o nosso grande problema com isso? Não estão pensados investimentos. A necessidade da duplicação da RS 129 e 130, a necessidade de terceiras faixas em vários locais, de acessos, de aquilo que a gente chama de obras de arte, de pontes, de viadutos, etc. e tal. Isso não está nesse escopo, né? No estudo inicial até, que a gente ainda não teve acesso porque ele não foi terminado, até tem alguns levantamentos, mas não está no escopo inicial de funcionamento da EGR. Então essa é a nossa maior preocupação. Nós queremos discutir pedágio para poder dar conta do desenvolvimento de todas as regiões. Então que tenham que ter investimentos, porque as nossas rodovias precisam desses investimentos. E a outra é o que vai acontecer na 386, que é no pedágio de Marques de Souza e Fazenda Vila Nova, no nosso caso. Duas possibilidades. Quando encerrar, o DENIT assume como órgão federal, faz a manutenção via um contrato de licitação e as cancelas ficam abertas até se criar um novo edital para ter uma outra empresa fazendo todo o trabalho ali. E uma proposta protocolada agora, 2, 3 semanas atrás, pelas concessionárias que estão hoje atuando, de postergação de mais 15 anos dos seus contratos, porque contratos de concessão, no máximo são 30 anos, né? Então, estão encerrando 15, mais 15, propondo o quê? Resumidamente, né, Paulo? Reduzir a tarifa para 5,50, duplicar mais um trecho até Marques de Souza, criar o Conselho de Usuários, que esse é uma das demandas do CODEVAT, de que a gente, como sociedade, possa participar e dizer quanto a gente quer pagar e onde a gente quer investir, né? Isso a gente tem feito tanto na lógica estadual como na federal. Proposição de aparelhar, inclusive, a polícia, várias coisas nessas condições. Tirar o pedágio lá de Marques de Souza. Tirar não, dividir aquele pedágio, né? Levar lá para o extremo. Então, assim, na rodovia federal, que é na 386, tem essas duas possibilidades. Na estadual, com certeza, a EGR assume, né? Só que, por que é possível, né, nessas condições e como é que a gente pensa isso? Uma média veículo dia, o ano passado, nas nossas praças, 30.400 veículos. Se nós pensar em Encantado, Boa Vista e Cruzeiro, que são as 3 estaduais, em torno de 13 mil, quase 14 mil carros dia. Só ali em Fazenda Vila Nova, 11.600 média dia o ano passado. E no de Marques de Souza, 6 mil e alguma coisa. Então é um fluxo muito importante, não só do Vale do Taquari, o estado todo circula aqui. Como nós estamos conduzindo, como nós estamos nos pensando daqui para frente, né? Dezembro encerra, nós temos que avaliar isso como sociedade. Quanto nós estamos dispostos a pagar para ter os investimentos que são necessários, não só para a nossa região, mas para todas as regiões, para nós poder dar conta do nosso fluxo de produção, da nossa circulação das pessoas, para nós não termos acidentes e assim por diante. Importante. Essa discussão, Paulo, vai ter que se aprofundar, porque até dezembro nós vamos precisar definir isso. Eu tenho umas preocupações e gostaria de dividir com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. Por exemplo, para de cobrar pedágio na 386. Nós temos que analisar a questão regional sempre, permanente. O que vai acontecer? Vamos cobrar pedágio para Venâncio Aires, para Mato Leitão, para Cruzeiro, vamos cobrar pedágio para Encantado, para Putinga, etc., para Mussum, para Roca Salles, vamos cobrar pedágio para irmos para Boa Vista do Sul. O que pode acontecer com isso, Paulo? Mais uma concentração nesses municípios que estão ao longo da BR. Eu acho que tem que ser o contrário. Teríamos que estar cobrando pedágio, na realidade, na BR. E essas vias estaduais não deviam ter pedágio. O que vai acontecer? O empresário jamais vai construir uma empresa em Mussum, tendo um ou dois pedágios para transitar, se tem a possibilidade de se instalar dentro da BR-386, que não vai ter pedágio nenhum. Então nós estamos dificultando a saída, ou estamos tentando novamente concentrar o desenvolvimento nessa região, que é o que nós não deveríamos fazer. Nós deveríamos nos preocupar com isso. A realidade, eu acho que vamos marginalizar novamente aquela área de Encantado, sem dúvida nenhuma.
porque vai ter problema de pedágio. Esse é um dos motivos que me preocupa. Outra preocupação que eu tenho, e que a gente tem expressado isso dentro do Cored, é a questão da EGR. Na realidade, ela vai baixar o preço do pedágio. Perfeito, era o que a gente imaginava. Vai dividir conosco as responsabilidades na administração, ótimo. Só que não vai fazer obra, Paulo. E eu, particularmente, aí sai o Cored e entra o Sense, não. Eu, particularmente, acho que nós vamos pecar e fazer o mesmo erro que temos até agora. Ou seja, temos um pedágio, que pagamos 7 e não tem obra e reclamamos por isso. Não fazem absolutamente nada. Nós vamos baixar o pedágio para 5 e vamos ficar fazendo nada de novo. Ou seja, é isso que nós queremos, é isso que a sociedade quer, é isso que nós temos que discutir com a sociedade. Eu não sei se nós deveríamos baixar de 5 para 7 e não ter obra. Eu acho que teríamos que eliminar os pedágios se não tivermos obra. Porque nós pagamos imposto suficiente para poder manter essas rodovias. Então eu acho que para manter uma rodovia não pode se pagar R$5. Eu, particularmente, a sociedade vai ter que dizer, não, para manter a rodovia vamos pagar só 2. Agora, para duplicar, para fazer obra, nós queremos pagar 5. Entende, Paulo? Essa é a discussão fundamental. Quanto a 386, a BR, ela vai ter que ser pedagiada, isso é a coisa mais lógica do mundo. Vai abrir as cancelas no momento, vai ficar 1 ou 2 anos, o governo federal vai fazer um edital e vai colocar pedágio. O que nós realmente, sociedade, precisamos fazer é discutir para não incorrer no erro que incorremos durante esses 15 anos passados. Nós temos que realmente saber o que é que nós queremos pagar e o que é que nós queremos de obra. A proposta da empresa pode ser discutida e deve ser discutida até para nós termos argumento no futuro se tivermos uma outra licitação a ser feita. Eu acho que essa proposta tem que ser discutida e acho que a Comissão de Infraestrutura vai se encarregar de fazer isso com a sociedade. A imprensa vai abrir espaço certamente para que a gente possa colocar isso para a comunidade. O que é que a comunidade quer? Pagar um pedágio justo, mas que realmente tenha obras. Nós queremos a duplicação até Marques de Souza. Poxa, tá? E nos sujeitamos a pagar R$5 para ter essa obra? Então vamos lá, vamos aprofundar essa discussão. Bom, estamos encerrando. Muito obrigado, Cíntia, pela presença, pelas informações. Cíntia, um grande abraço, muito obrigado. Estamos encerrando o programa Entre Linhas pela TV Univates. A noite de hoje teve a participação do José Sense, vice-presidente do Codevate, Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, e a Cíntia Agostini, que é secretária executiva, e tivemos a oportunidade de relatar aqui no programa várias situações que são bandeiras de luta e o próprio desenvolvimento, o funcionamento do Codevate. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã às 7 com nova edição do Entre Linhas. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.